Olá, estudantes do 7º ano, que é o professor Peterson da disciplina de Educação Física, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre práticas corporais de aventura. E aí, você já ouviu falar sobre essas práticas? Será que é esporte? É o mesmo que esporte radical? O que é isso? Vamos entender um pouquinho por que desse nome e quais são essas práticas e aonde elas acontecem. Então, vem comigo aqui. O nosso objetivo é compreender o que são as práticas corporais de aventura e em que ambientes elas são realizadas, né? Aonde que isso acontece. E aí, o que a gente já sabe sobre isso? Será que a gente já sabe alguma coisa? Já viu, às vezes, alguma dessas práticas pela TV? Algumas delas são até esportes olímpicos já. Tá? O que são práticas corporais de aventura? Como que a gente pode definir esse tipo de prática? Você conhece alguma prática corporal de aventura? Você já vivenciou alguma prática corporal de aventura? Quais ambientes podem ser desenvolvidas as práticas corporais de aventura? Será que em qualquer ambiente a gente consegue adaptar alguma prática corporal de aventura? Mas qual será a característica de todas elas? O que é comum? Porque são práticas bem diversas. Mas o que é comum em todas elas? Sabe o que é comum? A aventura. Você sabe dizer o que é aventura? Olha só. Aventura. Aventura vem do latim adventure, que significa literalmente o que vem pela frente, desconhecido, incerto, imprevisível. Participar de uma atividade de aventura significa estar preparado para o que vier. Então, a característica principal dessas práticas de aventura é que todas elas trazem a aventura, o desconhecido, o explorar, o risco. Olha, não o perigo, o risco. Quando eu estou participando de alguma dessas práticas, sim, eu estou me colocando em risco. Esse risco pode estar ligado à altura, à velocidade, né, algum outro ambiente natural envolvido, mas esse risco, ele é um risco controlado. Por isso, várias dessas práticas vão exigir aí, por exemplo, o uso de equipamentos de segurança. Várias delas tem um cuidado muito grande com a segurança, tá? Porque o risco existe, mas eu tenho que aprender a controlar esse risco e não cometer o engano de me colocar em perigo. Eu me coloco em risco, mas não em perigo. No perigo, há irresponsabilidade. O risco, ele é calculado e responsável, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais dessas práticas? Então, práticas corporais de aventura são práticas corporais que se realizam em contato direto com a natureza e apresentam um formato organizado ou não, tá? E elas não são tão estereotipadas assim com relação ao movimento, ou seja, não existe técnicas muito desenvolvidas ainda para todas essas práticas, tá? Muitas são práticas até relacionadas mais ao lazer do que com competição. Uma característica bem marcante também dessas atividades é o contato com a natureza, tá? Então até é uma busca do ser humano em recuperar, recriar aquele contato da natureza que o ser humano teve durante muitos anos no passado, na sua evolução, e que hoje, com as grandes cidades, as grandes metrópoles, a gente está um pouquinho distante dessa natureza. Então, as práticas corporais são uma forma que as pessoas estão encontrando de novamente experimentar esse contato com a natureza, de se deixar desafiar pela natureza, certo? As características das práticas corporais de aventura são práticas que têm como propósito o lazer, como eu falei, muitas delas nem existe competição, outras já são esportes olímpicos até, tá? Utilizam bastante novas tecnologias
principalmente nos equipamentos que são utilizados para a prática. O contato com a natureza, como eu falei para vocês, na maioria das práticas existe esse contato com a natureza. Apropriam-se da diversidade dos espaços onde elas vão acontecer. Por exemplo, o solo, o relevo do lugar, os acidentes naturais, né? As florestas, os rios, e também os espaços urbanos que são construídos, né, pelo ser humano. Existem práticas corporais também urbanas, tá? Possuem pouca previsibilidade. Apesar de eu procurar ter um controle do que vai acontecer, a coisa é um pouco imprevisível. Eu posso ser surpreendido a qualquer momento, né? Lembrar que estamos tratando com a natureza. Então, algumas práticas até acontecem em ambiente fechado, mas a maioria delas é em ambiente aberto, tá? E há riscos e perigos inerentes à prática. Sempre o risco existe em todas elas, o perigo ele passa a ser um controle maior, tá? O risco ele é aceitável, o perigo é feito de tudo para tentar evitar, ok? Quais são os ambientes que vão acontecer essas práticas? Os ambientes mais comuns são o aquático, o aéreo e o terrestre, tá? Aqui no terrestre, a gente vai ter daí os ambientes abertos e os ambientes fechados, tá? Quando a gente fala de aquático e aéreo, é difícil, né? Uma prática de aventura no ambiente aquático que não seja aberto, né? Então, são as atividades feitas nos rios, mares, lagos, tá? Já os aéreos, em relação ao ar, tá? Vamos entender um pouquinho mais cada um desses ambientes e conhecer alguns exemplos? Então, olha só. Primeiro, vamos falar dos aquáticos. Então, as práticas em ambiente aquático, a principal característica é o contato com a água. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se eu vou ser um praticante, né, de atividades corporais de aventura aquáticas, o mínimo que eu tenho que saber nadar, certo? Porque eu tenho que me garantir nesse ambiente onde a minha prática acontece, o ambiente aquático. Como exemplo dessas práticas, a gente pode colocar o rafting, que é a descida de corredeiras dos rios, né, com um bote inflável, o stand-up paddle, né? Aqui a atividade na onda, certo? Existe a atividade em lagoas ou baías. Normalmente você começa a aprender a se equilibrar na prancha e a remar nesses ambientes e depois começa a pegar a onda com essa modalidade de prancha, tá? O kitesurf, que é o que? Uma combinação daquela famosa raia ou pipa que a gente conhece com a prancha. Então você surfa puxado pelo vento ou empurrado pelo vento, né? E ainda outras, como o próprio surf normal que a gente conhece, o mergulho, esse mergulho pode ser com equipamento ou sem equipamento, o flyboard. Então todas essas atividades, né, que acontecem, que promovem essa relação com o ambiente aquático, com a água, né, são atividades corporais de aventura. A própria natação em águas abertas é uma atividade corporal de aventura também, tá bom? Falamos dos aquáticos, vamos falar dos aéreos. O que a gente tem nos aéreos? Qual vai ser a grande característica? O voo, né? Então essas atividades aéreas, elas serão atividades que vão nos colocar para voar, né? O homem sempre teve esse desejo, essa ideia, né? Essa vontade de voar. Então aqui nós temos atividades que nos colocam em voo. Por exemplo, o paraquedismo, o balonismo, a asa delta, o wingsuit, o parapente, o bungee jumping, né? Que é, mas daí eu não vou, eu só pulo, mas eu também estou em contato, uma atividade aérea, né? Estou em contato com o ar.
Então, a principal característica, né, dessa ideia das atividades corporais aéreas é você experimentar essa sensação de estar voando. E daí vamos falar das terrestres. Claro, não podemos esquecer das atividades terrestres. Então aqui a gente tem a escalada, pode ser aquela escalada de grandes montanhas, né? Como o pico do Everest, né? A maior montanha no mundo, mas também pode ser a escalada de paredões rochosos, por exemplo, né? Então dentro da escalada temos várias modalidades. O trekking é aquela caminhada por trilhas, né? Bem trilhas rústica, uma caminhada bem puxada, tá? O parkour, parkour, professor. Exatamente, o parkour é uma daquelas atividades práticas de aventura urbanas que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que dentro dos terrestres nós vamos ter algumas práticas que são urbanas? Então o parkour utiliza elementos principalmente da arquitetura urbana para fazer o conjunto de obstáculos a serem vencidos. Traçar a sua rota, tá? Essa é a ideia do parkour. Você traçar uma rota totalmente diferenciada, com grandes desafios, utilizando a arquitetura da cidade como obstáculo, tá? Além dessas três, a gente tem o arvorismo, que é aquela caminhada de uma árvore para outra, utilizando cordas, né, passarelas. Também o montanhismo. O montanhismo não deixa de ser uma modalidade de escalada. Por exemplo, se você vai acampar numa montanha, você está praticando montanhismo, né? Não deixa de ser um tipo de escalada. Também o skate, assim como o parkour, o skate também é uma atividade urbana, né, que acontece nos centros urbanos. Aqui ainda, nas atividades terrestres, a gente pode falar do mountain bike, né, que é você andar de bicicleta por trilhas, viajar de uma cidade para outra de bicicleta. Existem várias outras atividades de práticas corporais de aventura que são classificadas como também terrestres, tá bom? Então vimos os três ambientes onde essas práticas podem acontecer e os exemplos de cada uma delas, tá bom? Vamos começar a praticar agora, entender melhor? Então, primeira atividade nossa. Em duplas, realizem o jogo no link abaixo e vamos reconhecer as práticas corporais de aventura. Divirtam-se. Então a gente tem um link aqui e a gente vai dar um tempinho para vocês poderem copiar ele bem certinho e já testar aí para ver se está funcionando, tá bom? Tempo para vocês.
E aí, pessoal, conseguiram jogar? Identificar as atividades que vão aparecendo ali? Quais são essas práticas corporais de aventura? Se você conseguiu, acredito que você vai ter aí uma facilidade grande no nosso próximo exercício. Então vamos ver? Segunda atividade nossa então. O desafio agora é verificar quais são os ambientes para a prática das atividades. Então você vai utilizar o Jamboard para criar uma apresentação da atividade. Então qual é a ideia agora? Você vai pegar o seu Jamboard, vai colocar uma página para cada um dos ambientes. Aquático na primeira página, aéreo na segunda página, terrestre na segunda página, na terceira página, tá? E daí você vai buscar imagens dessas atividades, de várias atividades, e você vai colando essas imagens na página do ambiente aonde essa prática corporal acontece, certo? Então, você pode buscar pode usar sua criatividade e buscar a atividade, a prática corporal de aventura mais louca que você pensar. Vai atrás dela, identifica qual ambiente que ela acontece, traz a imagem e cola no seu Jamboard, tá? No final vocês terão 3 páginas, uma para cada ambiente, com as imagens de todas essas atividades aí, tá bom? Tempo para vocês então, a gente volta logo.
E aí, pessoal, espero que o seu Jamboard tenha ficado bem bacana. Não esqueça de compartilhar com os seus colegas, com o seu professor. E seria legal se você também identificasse ali as imagens de qual prática corporal é aquela imagem, tá bom? Assim ele vai ficar bem completinho. Beleza? Por aqui, a gente vai só dar uma revisadinha no que nós vimos, né? Práticas corporais de aventura são desenvolvidas em contato com a natureza, uma das suas principais características, e são praticadas em ambientes ou aquático, ou aéreo, ou terrestre. Ok? Ficamos por aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima.